Boa noite a todos os irmãos presentes. Mais uma vez, o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos para ouvirmos o ensino da sua palavra, né? Como o Vantuí falou na sua oração, que realmente os nossos corações estejam abertos para que a gente aprenda realmente aquilo que o Senhor deseja nos ensinar e não somente sejamos ouvintes esquecidos, mas que sejamos praticantes da sua palavra, né? Coloquemos em prática aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. O Vantuí, no último domingo pela manhã, trouxe um ensino muito importante, né, da palavra do Senhor. E nós vamos aproveitar o estudo da nossa lição de domingo de manhã para a gente abordar alguns tópicos importantes, alguns tópicos que a revista destacou da lição do nosso último domingo. Então nós vamos ler o texto da nossa lição. O título da lição era Jesus nos ensina a pedir, buscar e bater. Nós vamos ler então o texto base para o nosso estudo dessa noite, que se encontra em Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 12. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Esse texto, ele costuma ser o texto predileto de muita gente, né? Porque aquele que lê de uma forma desatenta, sem conhecer muito a palavra do Senhor, pode ler principalmente os primeiros versículos, como o versículo 7, por exemplo, que nós lemos, e imaginar que o Senhor Deus assinou um cheque, entregou o cheque para você em branco, assinado, e você pode colocar ali o valor que você quiser, e o Senhor ele vai ser obrigado a te dar. E muita gente entende esse texto assim. É importante que a gente procure na palavra do Senhor para buscarmos o que realmente o Senhor queria nos ensinar. Será que é realmente assim? Será que o Senhor falou isso aqui e qualquer coisa que eu quiser, eu vou chegar diante do Senhor, eu vou pedir e Ele vai ter que me dar, porque Ele falou que Ele vai me dar? Pedir e dar-se-vos-á? Então vamos abordar alguns tópicos importantes sobre esse texto. Primeiro versículo, além desse texto que eu queria, de repente alguém lesse com o microfone de preferência, lá em 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. 2 Pedro, capítulo 1 e o verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Muito bom. Por que a gente leu esse versículo aí? Para que a gente comece do seguinte ponto: nós não podemos pegar um texto isolado da palavra do Senhor e simplesmente tirarmos desse texto a interpretação, porque como o Adriano acabou de ler em 2 Pedro 1:20, nenhuma profecia da palavra do Senhor é de particular interpretação. Um texto não pode entrar em contradição com o outro. E é por isso que a gente precisa estudar e buscar os textos da palavra do Senhor para buscarmos realmente entender o que ele queria dizer. Filipenses 4:6. Quem lê para a gente Filipenses 4, verso 6?
não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Como nós lemos no texto em Mateus, o Senhor ele quer nos ensinar a pedirmos, a batermos, a buscarmos. Ele quer ouvir de nós aquilo que nós queremos pedir e aquilo que nós precisamos. O Antui acabou de ler ali, né? Ele quer que as nossas súplicas, que os nossos pedidos sejam em tudo conhecidos ao nosso Deus. Porque, afinal de contas, Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos do Senhor. E o Pai quer ouvir aquilo que o Filho tem a dizer. Quer participar da vida do Filho. Não somente em alguns aspectos, mas em toda a vida, né? Existe um texto semelhante a esse texto de Mateus que nós lemos, que está lá em João capítulo 14, verso 13. Quem puder ler para a gente esse versículo também, João 14, 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, mais uma vez, um texto em que o Senhor menciona palavras parecidas com o que nós lemos em Mateus, né? E tudo quanto pedirdes, eu farei, né? Interessante a gente pensar a respeito de alguns aspectos que estão inseridos aí nesse texto que nós lemos em Mateus e que nos mostram que não é bem assim um cheque assinado e que eu posso pedir qualquer coisa e o Senhor é obrigado a me dar. Existem algumas condições, existem algumas restrições que a palavra do Senhor nos ensina e que nós precisamos observar, precisamos conhecer. Versos 7 e 8, lá de Mateus, vamos voltar lá em Mateus, a gente vai voltar lá em Mateus 7. Os primeiros versículos que nós lemos, Mateus 7, o versos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. O que a gente queria destacar aqui? Que muitas vezes nós lemos esses versículos imaginando que aqui existe apenas uma responsabilidade de mão única. Se eu pedir, o Senhor vai ter que me dar. A responsabilidade é dele. Mas espera aí. E o buscar? E o bater? O que o Senhor quer dizer com buscar? Quem é o responsável por buscar? É o Senhor? Somos nós. É nós que precisamos buscar. Então aqui também ele nos responsabiliza a isso. Pedir e dar-se-vos-á, mas tem que buscar também. Buscar, bater. Bater para mim fala de persistência, perseverança, né? Quantos irmãos às vezes passam anos da sua vida orando por alguma bênção que desejam receber, mas não recebem, às vezes um membro da família, e você ora para aquele membro se converter ao Senhor, e o tempo vai passando, e às vezes lá na frente o Senhor ele vai atender a sua oração no momento certo. Bater, perseverança, buscar. E o buscar fala da minha atitude como crente, como filho de Deus. Fala sobre a minha responsabilidade. As nossas orações precisam estar acompanhadas com os nossos esforços. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou desempregado, certo? E eu estou desempregado e eu estou querendo arrumar um emprego. E aí eu oro ao Senhor. Senhor, eu preciso muito de um emprego. Estou precisando de um emprego. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Mas o que eu tenho feito para arrumar um emprego? Eu fico na minha casa, acordo tarde, não entreguei um currículo em lugar nenhum, não procurei estudar, não fiz nenhum curso para me aprimorar, para melhorar o meu currículo. O que é isso? Eu estou pedindo, mas eu não estou buscando. Tá certo? Deu para entender? O Senhor, ele precisa que também haja esforço da nossa parte. Nós precisamos fazer
a nossa parte. Se eu quero arrumar um emprego, eu vou entregar isso nas mãos do Senhor? Claro que vou. Porque, como o Vantuí leu, Ele quer que todas as nossas petições sejam conhecidas diante dEle. Mas precisa ter o esforço da minha parte. Eu preciso entregar o currículo. Eu preciso buscar melhorar o meu currículo, buscar fazer um curso. Às vezes, se eu estou empregado e quero subir na empresa, quero crescer dentro da empresa, o que eu tenho feito para crescer dentro da empresa? Só chego atrasado? Eu só reclamo quando eu tenho que fazer alguma coisa? Espera aí. Depende também da nossa responsabilidade. Quem puder ler para mim Lucas 17, versos 7 e 8. Lucas 17 não, Lucas 13. Lucas 13, versos 7 e 8. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Pode ler o 9 também. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Uma parábolazinha pequenininha que o Senhor contou, mas que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Existia um dono de uma vinha, né? E existia no meio daquela vinha uma videira que não produzia fruto. Já havia 3 anos, o dono da vinha ia lá buscar o fruto, nada do fruto, não tinha fruto. Aí ele chega um dia e fala assim, olha, fala com o vinhateiro, né? A pessoa que tomava conta ali da vinha. Ó, corta fora, está ocupando espaço. E aí o que o vinhateiro fala com ele? Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. O vinhateiro ele fez um pedido ao seu senhor. Senhor, deixa mais um ano. Mas ele parou por aí. Senhor, deixa mais um ano, até que eu escave e esterque. Ele fez a parte dele para mudar a situação, né? Houve o esforço, houve o pedido e houve também o esforço. Então as nossas orações precisam estar acompanhadas dos nossos esforços. O Senhor espera de nós a nossa parte. Pode falar. A trajetória do povo de Israel é muito forte nesse sentido da nossa ação, oração, né? É aquilo que nós buscar, bater, né? O povo de Israel ele sai do Egito para chegar na terra de Israel. Nada podia impedir, mas eles tiveram que afiar as espadas para lutar, eles tiveram que batalhar, entendeu? Então, como diz, salvação é o Senhor que garante. Agora, conquista, bênção, vai ser resultado da busca, vai ser resultado da persistência, vai ser resultado do pedir, vai ser resultado de bater, né? Então, e outro ponto importante, esse trecho aqui ele tem inserido no ensino grandioso de Jesus, que ele começa lá atrás. Ele vai falar ali sobre buscar em primeiro o reino do céu a sua justiça, ele vai falar, ensinar a orar ao Pai, né? Então ele vai ensinar várias coisas no decorrer desse ensino, né? Então se você isolar esses 2 versículos, é o que você falou, é um cheque em branco, né? Então eu tenho direito, eu posso pedir qualquer coisa a Deus, que Deus vai me dar. Ainda mais se eu botar o nome de Jesus no final, aí que sela a oração, né? Mas não é nessa tonalidade que a gente acha que vai ser, né? Ele vai dar coisas muito mais do que a gente às vezes imagina, mas não é na medida que a gente às vezes quer, mas é na medida sempre que a gente precisa. Exatamente. Os versos 9 e 10 do mesmo texto de Mateus 7 que nós lemos, verso 9 e 10 diz assim: E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Aqui fala de um relacionamento específico. Um relacionamento específico entre o pai e o filho que o Senhor coloca nesse contexto aí, que ele vai falando ali, né? Então nós não, eu não sou pai ainda, né? Mas os pais, né?
Ele coloca isso. Se o seu filho chegar e pedir para você o pão, você vai dar uma pedra para ele? Se ele pedir um peixe, você vai dar uma serpente? E aí o Senhor completa dizendo o seguinte: se nós, que somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos filhos, muito mais o Senhor Deus, o nosso Pai, poderá dar boas coisas a nós, que somos os seus filhos. Mas existe um relacionamento, né? Fala sobre um relacionamento íntimo entre pai e filho. E muitas vezes nós queremos pedir as coisas ao Senhor e nós queremos só pedir, mas nós não queremos um relacionamento de proximidade, de intimidade com o Senhor. E é preciso que haja um relacionamento de proximidade, de intimidade, para que o Senhor ouça as nossas orações. Fala de comunhão, fala de frequência, como nós dissemos. Existe um fato que aconteceu comigo, né, quando eu era criança ainda, inocente, e eu acho que eu nunca contei isso para ninguém. Vai ser a primeira vez que eu conto isso aqui. Mas isso ficou marcado na minha memória e não é à toa que até hoje eu lembro disso, né? Um dia, à tarde, eu acho, estava armando uma chuva muito forte na cidade, daquele jeito que a gente está acostumado. Tem dia que arma aquele temporal. E eu estava na rua, não sei se eu estava na escola, em algum lugar eu estava, imagino que eu estivesse na escola, eu já ia a pé para casa sozinho, né? E esse dia eu estava indo a pé para casa sozinho, e eu não tinha guarda-chuva, eu não tinha nada, e estava armando aquele temporal enorme. E eu, na minha inocência, o que eu fiz? Eu vou orar ao Senhor. Senhor, eu estou sem guarda-chuva, estou a pé, e eu tenho que ir para casa. Se o Senhor pudesse segurar um pouquinho essa chuva aí, para mim vai ser bom. E eu lembro perfeitamente que eu fui do caminho do lugar onde eu estava até em casa, orando ao Senhor. Falei: Senhor, mais um pouquinho, aguenta um pouquinho, estou quase chegando já em casa. E eu lembro exatamente como se fosse ontem. Eu cheguei em casa, 2 minutos depois caiu aquela chuva enorme. Qual foi a minha reação quando eu cheguei em casa e aconteceu isso? Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor ouviu a minha oração. Talvez muita gente tenha tomado chuva naquele dia, com certeza. Mas comigo o Senhor falou. Pessoalmente Ele falou comigo ali. E aquilo para mim marcou, porque eu, como criança, na minha inocência, eu percebi o Senhor, Ele ouve a minha oração. Ele ouviu eu falando com Ele. E isso me marcou. O Senhor deseja que nós tenhamos intimidade com Ele, não somente para pedirmos aquelas coisas grandiosas, não somente quando as circunstâncias vão mal, quando a saúde está debilitada, quando eu perdi o meu emprego, quando as coisas estão realmente difíceis, é que nós vamos buscar ao Senhor. Não, Ele deseja que nós o busquemos nas coisas mais simples, como o Vantuir leu. Todas as nossas petições, tudo aquilo que a gente precisa, Ele quer conhecer, Ele quer que a gente entregue nas mãos dEle, para que a gente tenha intimidade. Afinal de contas, somos filhos dEle, e Ele deseja ter essa intimidade conosco, essa liberdade que nós podemos ter de falar com Ele sobre tudo, sobre as menores coisas que nós precisamos, como uma criança na sua inocência faz um pedido ao seu pai. É esse tipo de relacionamento. E que tipo de filho eu tenho sido? Será que eu tenho sido um filho obediente? Ou será que eu tenho sido um filho relapso, que só busca o Senhor na hora que precisa de dinheiro, né? Só busca o Senhor na hora que quer um dinheiro para comprar um sorvete? Nós podemos vivermos esse tipo de relacionamento com o Senhor. E nós somos muito dados a isso, a buscarmos o Senhor só quando as coisas vão mal. Ele quer um relacionamento de comunhão, de proximidade conosco. Verso 11. Olha o que está escrito, verso 11 de novo. Mateus 7. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. O Senhor não nos dá aquilo que não é bom para nós. Só que nem sempre aquilo que é bom para nós é agradável a nós. Isso é importante que a gente destaque.
Porque imagine você a seguinte situação. Você tem um filho adolescente. E esse seu filho adolescente, ele não tem carteira de motorista ainda. Mas ele chega para você e fala: pai, eu quero uma moto. Você me dá uma moto? O que você vai pensar? Pô, esse rapaz não tem carteira ainda. Ele não está preparado para dirigir uma moto. Você vai dar a moto para ele? Ou você vai esperar que ele tenha carteira? Você vai esperar que ele esteja preparado, que ele saiba realmente pilotar aquela moto para que você dê? É assim, nós temos essa noção de que nós, de repente, não podemos atender todos os pedidos dos filhos. Quem tem filho sabe aí, né? E nós que somos filhos sabemos que nem sempre os nossos pais atendem aos nossos pedidos. Não é, Guilherme? Tem coisa que a gente pede e que os nossos pais no momento não dão. Por que não dão? Porque às vezes eles sabem, pela sua experiência, que aquilo não vai ser bom para nós. Por mais que seja às vezes um pedido que para mim que estou pedindo é algo necessário, é algo que eu estou precisando. Muito mais o Senhor Deus, que conhece todos os nossos pensamentos, que conhece as nossas estruturas, que conhece o passado, o presente, o futuro, muito mais Ele é capaz de saber o que é bom para nós. Muitas vezes nós pedimos e o Senhor às vezes responde não, porque Ele sabe que aquilo não vai ser bom para nós. Algumas semanas atrás nós fizemos um estudo sobre o livro de Jó. E Jó passou por uma provação muito grande na sua vida, né? Perdeu todos os seus 10 filhos, perdeu os seus bens. Será que Jó pediu ao Senhor aquela provação? Ele não pediu para passar por aquilo, mas aquilo foi bom para ele? Se você quer ter certeza se foi bom para ele, vamos lá. Jó capítulo 42. Olha só o que Jó fala no capítulo 42, depois que aconteceu tudo aquilo com ele ali. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O Senhor conhecia a estrutura de Jó, conhecia o seu servo. E ele sabia que aquela provação na vida de Jó era necessária para que ele entendesse que por melhor que ele fosse, por maiores que fossem as suas justiças, ele não era capaz de atingir a justiça do Senhor. E quando acontece tudo aquilo com ele, Jó entende a mensagem do Senhor e ele fala: olha, meu relacionamento com o Senhor agora é muito mais próximo, porque antes eu só conhecia o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Trouxe intimidade, trouxe relacionamento. Ele precisava daquilo. E o Senhor conhece a gente, Ele sabe quando a gente precisa de repente passar por uma provação. Eu achei um versículo, procurando que achei esse versículo. A gente quando fala de pedir, de bater, de buscar, e a gente sempre traz à mente, e às vezes até o sentido assim, as pessoas acham que a prosperidade financeira é uma prova da bênção de Deus sobre as vidas das pessoas, mas nem sempre, né? Você vai ver pessoas ateus, pessoas que não acreditam em Deus, ele prospera, não é mesmo? Então, Tiago, quando vai tratar dessa questão de bênção de Deus em relação a bens, ele fala aqui no capítulo 4, ele começa no capítulo 4, de onde vêm as guerras e a peleja entre vós? Porventura não vem dos vossos deleites, nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, não podeis alcançar, combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastares em vossos próprios deleites. Né? Então, aquele cheque em branco assinado não está nesse sentido, né? Então, às vezes, a pessoa pega aquele versículo,
Ah, se você pedir, Deus vai dar. Ele tem que dar. Né? Mas qual a finalidade? Né? Qual o objetivo? Qual o resultado qual o resultado vai ser se Deus conceder? Qual o resultado vai ser? Então ele fala aqui, pedir, você não recebe. Mas por quê? Porque vocês querem gastar os seus próprios deleites. Então, né? Então mais ou menos por aí. Esse aqui estava marcado aqui, era o próximo que eu ia citar também, Tiago 4. Não, estava na hora aqui. Citou na hora certa aqui. Mas é isso. Imagine você, às vezes isso acontece com a gente, de desejarmos muito alguma coisa, mas lá na frente, às vezes passam-se anos e a gente se pega agradecendo ao Senhor por não ter dado aquilo que a gente estava pedindo lá atrás. Porque às vezes a gente compreende que se o Senhor desse aquilo que a gente estava pedindo lá atrás, aquilo poderia ser mal para nós, poderia ser ruim para nós, né? Às vezes um carro que nós pedimos ao Senhor, às vezes Ele não dá agora, porque Ele sabe que às vezes agora o carro pode ser ruim para mim, de alguma forma, né? O Senhor conhece, Ele conhece as coisas, conhece o nosso coração, e Ele sabe para que a gente está pedindo, qual é a intenção. Às vezes a gente não recebe, por quê? Porque nós pedimos só para o nosso próprio uso, é tudo para mim, né? Eu preciso disso, porque eu estou precisando, né? Mas é só para mim, né? Às vezes nós não pedimos algo ao Senhor, bênçãos ao Senhor no campo material, mas pensando em colocarmos essas bênçãos nas mãos do Senhor para que Ele use através de nós. Por exemplo, eu quero um carro, mas se o irmão me pedir carona, dou carona para ninguém não, né? Não colocamos os nossos bens materiais nas mãos do Senhor. Então às vezes Ele não nos dá, né? Existe no Novo Testamento um servo do Senhor que fez uma oração ao Senhor e a resposta foi não. Quem lembra? Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios 12, versos 7 a 9. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A resposta do Senhor para Paulo foi não. E ele mesmo reconheceu por que a resposta foi não. Para que eu não me exaltasse pela grandiosidade das revelações que foram dadas a mim. O Senhor colocou esse espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que era isso, mas alguma coisa que o Senhor colocou na vida dele e que Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse. E o Senhor respondeu, não. A minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E talvez se você não tiver esse espinho na carne, você vai se exaltar. Você vai deixar de ser dependente de mim. Então a resposta é não. E às vezes o Senhor responde não. Para nós também. Isaac, lembrando de oração, a gente lembra da oração de Agur, né? Ele ora ao Senhor com sinceridade muito grande. Né? Ele diz lá, Senhor, não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Né? Então Agur, ele sabia que ele não conseguia viver nem pobre demais, nem ser rico demais. É o que acontece com Paulo. Você imagina eu com a autoridade de Paulo. Não é? Você imagina a autoridade de Paulo de fazer ressuscitar morto. Não é mesmo? Então você imagina como é que a gente queria se exaltar. E subir a cabeça, né? Sobe a cabeça, aí você vê esse movimento grande em torno, você imagina, você passa e a sua sombra levanta as pessoas, ressuscita e faz, entendeu? Você vê que coisa maravilhosa. Você vê naquela mensagem de domingo à noite, Eliseu nem saiu para fora. O cara veio lá de longe, cheio de riqueza para receber Paulo, nem saiu para fora, vai lá e Eliseu sabia o que era a lepra, ele sabia o sofrimento que aquilo trazia. Ele sabia a repercussão que ia dar se aquele cara fosse curado de lepra. Ele sabia. Ele nem saiu para fora. Você vai lá, manda ele mergulhar 7 vezes lá. Nem viu a cara do cara. Mergulha 7 vezes lá, está resolvido o problema dele. Então isso aí, Paulo,
Foi dado espinho na cara para que ele não se exaltasse. Entendeu? Que ele havia possibilidade de se exaltar. E ele mesmo reconhece isso. Né? Ele mesmo entende a resposta do Senhor e fala: Senhor, o Senhor está certo, porque realmente, provavelmente eu ia me exaltar. Ele está falando isso aqui. Né? Você dá uma oportunidadezinha, as pessoas pegam um cargozinho e já começam a pisar nos outros. Exatamente, é isso. Caminhando para o final, verso 12, lá de Mateus 7, que nós lemos. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Fazermos aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. Né? E quantas vezes nós não colocamos isso em prática? Vamos lá, eu quero trocar de carro, só que o meu carro tem um defeito. E eu não quero que o comprador do meu carro descubra que o meu carro tem esse defeito. E aí eu escondo esse defeito o máximo que eu posso, porque senão eu sei que esse defeito vai reduzir o preço do meu carro, ou talvez eu não consiga nem vender fácil. Né? E aí eu vendo o meu carro com o defeito. Mas eu oro ao Senhor: Senhor, coloca um carro bom na minha mão agora, para que eu consiga comprar. E aí eu compro um carro com defeito também. Né? Exatamente. Né? A gente não quer fazer aos outros o que nós gostaríamos que fosse feito por nós. E o Senhor, ele resume a lei e os profetas nesse versículo 12, dizendo: olha, a lei e os profetas são isso, se resumem a isso: fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito por nós. É uma regra básica na oração. Né? Buscarmos, se nós queremos receber algo das pessoas, façamos por elas este algo que nós desejamos receber. Queremos que as pessoas nos admirem, demonstremos admiração pelas pessoas. Queremos receber carinho, afeto das pessoas, então nós precisamos dar afeto, dar carinho. Né? E aí ele conclui: esta é a lei e os profetas. Certamente, se o Novo Testamento estivesse completo, ele colocaria junto, né, a lei, os profetas, o Novo Testamento, tudo se resume nesse ensino que ele trouxe, e que ele trouxe durante todo esse sermão que o Vantuí citou. Né? Todos esses ensinos se resumem à palavra do Senhor. Todas as escrituras são resumidas neste ensino do Senhor. Fica bem evidenciado que a expressão pedi, buscai e batei tem sentido também de perseverança. Por que razão às vezes Deus parece tão demorado? Algumas vezes é porque não é a resposta. Outras vezes porque, se dependente como somos dele, já oramos tão pouco, imagina se ele fosse imediatista. Imagina se o Senhor nos desse tudo aquilo que nós pedíssemos na hora. A gente ia orar uma vez e pronto. Já recebi. Para que eu vou querer manter um compromisso, um contato direto com o Senhor? Mas Ele quer de nós perseverança, bater, buscar e não somente pedir. Outras vezes é porque Deus não pode abrir mão do seu atributo de ser bom e dar-nos uma coisa que nos será para o mal. Como nós falamos, o Senhor conhece cada um de nós e Ele sabe muito melhor do que nós aquilo que realmente será bom para cada um de nós. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele realmente nos ensine através da sua palavra, que nós possamos colocar em prática os ensinos da palavra do Senhor, buscarmos ter um contato íntimo com o Senhor, como filhos buscando um contato íntimo com o nosso Pai, buscarmos realmente ao Senhor, buscarmos fazer a nossa parte, pois só assim o Senhor poderá nos atender aos nossos pedidos, às nossas súplicas. Ele deseja conhecer as nossas súplicas, Ele deseja que a gente leve até Ele as nossas petições, mas Ele também deseja que nós nos esforcemos no sentido de buscarmos. Que o Senhor nos abençoe. Amém.